A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus. Vamos falar, irmãos, sobre as pessoas que dizem ter tido visão, com o inferno, com pessoas lá. Vamos ver à luz da palavra de Deus o que a palavra de Deus realmente fala sobre o estágio de uma pessoa morta. Por exemplo, se uma pessoa morre hoje, qual estágio que ela vai estar? Como muitos determinam que uns já estão no céu e outros já estão no inferno. Então vamos aqui ver essa parábola do rico Lázaro, e que fala dessa forma assim: e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado, pois, os anjos para o seio de Abraão. Aqui o seio de Abraão representa, a aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus com o seu povo, representa salvação. Então, assim, o mendigo se encontrava salvo. Aqui, irmãos, parábola, quando a Bíblia fala por parábola, são comparações, são algo que o Senhor Jesus Cristo pegava, para comparar com uma vida real. Não é uma história, é uma linguagem figurativa, é uma linguagem criada para explicar sobre o inferno, sobre o estágio do rico e sobre o estágio do pobre, sobre para onde que o rico que despreza a Deus, para onde ele foi, e sobre aquele pobre, aquele mendigo que vivia na miséria, mas ele tinha uma vida espiritual dentro de Deus e foi para o seio de Abraão, foi para a eternidade, foi para um lugar de descanso, foi para um lugar de paz, foi agora gozar de tudo aquilo que ele viveu e plantou em vida a respeito da sua fé, da sua crença. Então, assim, aqui fala dessa maneira assim: que foi levado para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Muitos aqui, aqui o Senhor está falando uma linguagem figurativa, foi sepultado. Claro que aqui ele está pegando a linguagem das duas histórias para colocar ambas as situações, mas ele usa a linguagem figurativa, mas ele traz, essas duas colocações para o nosso mundo, para nós entender do que espera para aquele que obedece a palavra, seja ele pobre, da forma que for, ele obedeceu a palavra, está no reino do céu. Então ele traz essa figura de linguagem e descreve, foi sepultado, claro, morreu, tem que ser sepultado. E nos Hades, que significa inferno, significa sepultura. Então, assim, da sua sepultura ele ergueu os seus olhos, tanto em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, chamando, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo, para que refresque a minha língua, porque eu estou em tormento nesta chama. Então veja aqui que esse rico, Lázaro, ele conhecia Lázaro, ele tinha contato com Lázaro, Lázaro comia as migalhas da sua mesa. Então Lázaro evangelizou esse homem nessa linguagem figurativa que o Senhor Jesus traz. Então esse homem, ele não morreu sem ter o conhecimento pleno da palavra. Ele não morreu, porque aqui nessa linguagem, nessa parábola, ele podia questionar: eu morri, mas eu guardei a palavra, eu criei. Não, aqui, dá a entender que ele conviveu com Lázaro, ele sabia da fé de Lázaro, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia o que estava reservado para ele. Então aqui ele fala dessa forma assim: eu, porém, de Abraão. Aqui quando ele fala de pedir para que molhe com um dedo, na água para molhar, para refrescar sua língua, aqui, irmãos, nós temos que entender que aqui está falando em linguagem figurativa no mundo espiritual. E para quem sabe, no mundo espiritual, espírito não tem selo. Então aqui
quando essa linguagem ela fala aqui que ele sentiu sede, pediu para que Lázaro refrescasse, permitisse que Lázaro fosse ao menos refrescar a sua língua com um pouco, né, de água molhada nos seus dedos. Aqui ele está se referindo às palavras que Lázaro anunciava, ele está se referindo aqui ao consolo que Lázaro tem, o consolo que Lázaro tinha, mesmo sendo mendigo, mesmo sendo um moribundo. Então aqui ele lembra, né, do Deus de Lázaro. Então ele lembra desse consolo, ele lembra desse conforto espiritual. Aqui ele está com sede espiritual, ele está com sede da presença de Deus, ele está com sede do consolo de Deus. Porque além que esse mundo está em guerra, um mundo que nós estamos vivendo, um mundo tão terrível, cheio de dor, irmãos, esse mundo só não está pior por causa da misericórdia de Deus, por causa do consolo de Deus e da presença de Deus, que ainda traz um equilíbrio. Mas a palavra de Deus diz, né, que quando o Senhor buscar a sua igreja, o terrível não vai ser só o inferno em si, mas vai ser a ausência de Deus, porque muitos que desprezam Deus hoje na terra, quando o Senhor vir buscar a sua igreja e quando for selado o seu destino para a escuridão eterna, ele vai sentir a falta de Deus, ele vai sentir, né, o que Deus representava para essa terra, o que Deus representava para a sua vida, e ele nunca, né, quis saber, nunca quis colocar na sua vida a palavra de Deus em prática, nunca deu crédito, nunca deu confiança para Deus. Então caiu num estágio, né, de desprezo, que é um lugar, a palavra de Deus diz que é um lugar de desprezo, que lá vai ter desprezo, vai ter dor, vai ter sofrimento. Então assim, o inferno vai ser dolorido, mas o pior é a ausência de Deus. Porque querendo ou não, aqui tem equilíbrio ainda, chove, né? A pessoa tem alimento, tem comida, tem tudo. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele faz chover entre o ímpio, o injusto, o justo. Ele faz chover, não tem acepção de pessoa. Ele morreu por todos e está esperando todos de braços abertos. Então aqui, essa ausência do rico Lázaro era uma ausência, do rico, era a ausência da palavra, é a ausência de Deus nesse lugar. E ele fala assim, somente os males agora, esse é meu consolo. Então quer dizer que, por certo momento, ele poderia nem, pelo consolo da vida boa que ele tem, ele não desse crédito à importância das palavras de Lázaro, da evangelização de Lázaro. A pessoa só dá valor a alguma coisa quando perde. Então aqui ele viu, né, o que significava a palavra de Deus, que significava consolo, o que o nome de Deus significava, o que Deus significa, paz, consolo, como ele descreve aqui. Ele diz assim, em tua vida, Lázaro, somente males, agora tu tem consolo. Quer dizer que o rico agora, ele não tem consolo, e agora Lázaro tem o seu consolo. Então o que o rico está reclamando lá? Que ele não tem consolo. Ele está na solidão, está na angústia, na aflição. E diz assim, Lázaro somente males, enquanto viveu, mas ele deu crédito à palavra. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então aqui nessa parábola o Senhor deixa bem claro, não tem como ninguém descer ao inferno e vir contar alguma coisa, porque aqui o rico, ele aborda uma situação que ele quer pelo menos sair para ir avisar o tormento que ele está vivendo aqui, o sofrimento, para que seus irmãos não caiam, para que os seus amigos não caiam na mesma situação. Mas Deus não permitiu, que ele disse que há um abismo, ninguém pode sair de lá para vir contar nada. Então essas pessoas que falam em arrebatamento, em visão do inferno, é uma visão totalmente carnal, é uma visão totalmente diabólica, tira o foco da palavra de Deus, porque o que a pessoa quer?
a pessoa, quando ela relata que foi para o inferno, então ela relata que, através daquela visão que ela teve no inferno, desse queimando, aquele outro, ela trata, né, esses relatos como se fosse um relato para aquela pessoa ouvir esse relato e ela se converter, ela causar um impacto para que ela se converta. Mas não é dessa forma que Deus trata, não é dessa forma que Deus quer que se evangelize. Claro que existe o tormento, existe o inferno, mas existe a salvação, a misericórdia, o Senhor Jesus como legítimo Salvador. Então aqui fala dessa forma assim: e disse está um grande abismo. E ele fala ele diz dessa forma no versículo 27. E disse: ele rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Olha, pediu para dar quantos e quantos estão dando testemunho de mentira. Testemunha de diabólico, dizendo que foram para o inferno e não foram. Porque essa parábola serve para quebrar qualquer encanto do diabo, dessas pessoas que vai a todo momento no inferno, vai a toda hora no inferno e diz que foi lá porque Deus permitiu para vir contar lá, sendo que a Bíblia já descreve o inferno. A Bíblia já relata como o inferno. Então, assim, se as pessoas, como ele vai relatar aqui, não creram ouvindo o evangelho, os profetas, né, como Elias fez, né, descer fogo do céu, né, subiu numa carruagem de fogo, o Senhor Jesus curou, libertou, ressuscitou, mesmo assim não creram, vai crer numa pessoa desconhecida que sai do inferno para anunciar sobre o que está vivendo lá. Não é dessa forma que ele descreve aqui nessa parábola. Diz assim: rogo, pois, Pai, que mande a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: tem Moisés, quer dizer, disse o pai Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iriam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouviram Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então ele deixa claro aqui, ele não deixou com que eu, nessa figura de linguagem, com que a oportunidade dele ir lá avisar os seus irmãos, seu pai, porque a chance, enquanto em vida, ele teve para falar com os seus irmãos. Agora que desceu a sepultura, acabou, terminou a história, selou, o destino está traçado. E aqui diz aqui que ele não permite que os mortos venham ter contato com nenhum ser humano. Existem crenças que diz que tem contato com os mortos, que diz participar de uma mesa e diz que o filho que morreu se comunicou. Tem gente que diz que vê fantasma. Isso não é bíblico. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz sim que tem espíritos que caíram, né, que são demônios que estão na terra, que se passa por seres vivos, passa por pessoas que muitas vezes foram pessoas benquistas, foram pai, filho. Então ele usa o sentimento para aloprar, para enganar essas pessoas, para trazer um falso sentimento, né, nas pessoas que vão procurar essas pessoas que já não estão mais aqui, mas através desses contatos, que é o diabo que vem. A palavra de Deus diz que, se possível, o diabo se transfiguraria em anjo de luz. Então ele se transfigura na forma que ele quiser. E na hora que ele quiser, para enganar, ele é enganador. Ele veio para enganar com toda forma, né, de heresia, de seita, de religiões. Então, assim, ele se transfigura em quem ele quiser. Ele está há milhares e milhares de anos aqui. Ele conhece toda a trajetória da minha história, da tua história, da história daqueles que partem. Então, chega nessa mesa. Então, assim, ele conta detalhe, tatuagem, palavras íntimas entre pai, entre filho, entre namorado. Então, chega naquele local, o diabo vai e conta tudo aquilo, e a pessoa diz: realmente é o meu filho que está falando. Mas o irmão sabe que ali são demônios. Então, assim, onde nós temos que chegar? A palavra de Deus fala dessa forma assim, né? O Lázaro, o rico Lázaro, não, perdão, o Lázaro, né? O pobre, que era o pobre, ele teve o seu consolo, e o rico, ele teve, né,
o seu pagamento, né, que ele adquiriu, que foi a falta de crença, a falta de fé, a falta de abraçar o que aquele Lázaro, o pobre, o mendigo, o moribundo, lhe oferecia. Então ele teve chance em vida. Depois de morto, acabou. Não adianta. Você tem que pregar, você tem que anunciar enquanto você está vivo. Você tem que crer agora. Você tem que crer e ouvir a mensagem e colocar no teu coração, colocar a palavra de Deus em prática hoje, agora, nesse exato minuto. Não é para amanhã. Amanhã pode ser tarde, como foi para esse rico aqui. Então, assim, a palavra de Deus aqui, ela diz em vários estágios como se encontra, né, o estágio de mortos. Mas eu não vou gravar, né, essa mensagem. O vídeo não fica muito... Então, assim, trazer essa mensagem é só uma mensagem sobre o estágio dos mortos. Então aqui é o estágio sobre visão, né, da pessoa se procede de Deus ou não é. Da pessoa diz que foi no inferno, teve essas visões. Irmão, isso não é de Deus. De acordo aqui com a parábola do rico Lázaro, Deus colocou um abismo entre o inferno, né? E nessa figura de linguagem ele deixa claro: ninguém pode descer lá e voltar. Você tem uma só ida, você vai e não volta mais. Não tem essa de você ir para o inferno e ficar passeando a todo momento. Ou então, um que se diz servo de Deus a todo momento está indo nesse lugar. De maneira, isso é antibíblico, né? Isso é ensinamento de demônio. Isso é espírito de engano que toma essas pessoas. Pessoas tomadas por espírito de engano, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, a pessoa não dá crédito à Bíblia, à palavra. Ela dá crédito, muitas das vezes, a coisas fantasiosas. Se gravar uma live aqui, fantasiando, dizendo que tive uma visão com fulano, com ciclano, estava no inferno, chove de gente, viraliza, porque o povo quer isso. E esse tipo de coisa o diabo usa. Para o quê? Trazer transtorno na palavra de Deus, trazer descrédito na palavra de Deus, para jogar o povo contra Deus. Porque é isso que acontece. Porque essas pessoas sem entendimento vêm, diz que desceu no inferno, diz que está Michael Jackson, tá, né, o Paulo Gustavo, tá o MC Kevin, mas eles não, eles dizem que estão lá, estão queimando, estão sofrendo, só, né, que eles, em vez de ter a sabedoria de quando essas pessoas querer colocar uma pessoa no céu, como esse rico que não quis saber de Deus, ele teve o preço dele. Ele viveu a sua vida aqui fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus e teve o seu galardão. Então, assim, esses que foram citados, se eles se encaixar naquelas listas que a palavra de Deus fala, não herdarão no céu os idólatras, os mentirosos, os bebos, os afeminados, todo aquele que pratica engano e prega engano não entra no céu. Se ele se encaixa numa dessas passagens, eles não vão estar no céu. Não é eu que falo, é a Bíblia. Então essas pessoas que têm essas visões, né, né, que traz marabalismo para trazer like, para trazer ênfase de coisas que não provém de Deus, simplesmente não tem a visão de Deus. Porque se tivesse, pregaria a Bíblia, pregaria como está na Bíblia. Veria, porque muitas pessoas, né, quer colocar essas pessoas que nunca foram exemplo, como filho, como pessoas em vida, quer colocar essas pessoas no lugar que custou o sangue do Senhor Jesus. Então, assim, a partir do momento que eu venho aqui e coloco uma pessoa dessa no céu, sendo que essa pessoa praticou todo tipo de coisa abominável, eu vou estar desfazendo da obra que Deus fez. Porque Deus, quando enviou o Senhor Jesus, a Cristo aqui nessa terra, foi para desfazer as obras do maligno na nossa vida. Foi para desfazer o velho homem, para desfazer as velhas práticas, as velhas obras e ser uma nova criatura. Então, essas pessoas são usadas pelo diabo para quê? Aí as pessoas que não têm entendimento vê esse tipo de mensagem e acaba se revoltando. Mas por que essa pessoa tá dessa forma, tá disso? Esses crentes julgam, fazem... Então, assim, a gente vê um desequilíbrio total espiritual que fica
se degradando sem um pingo de entendimento. Pessoa que se diz estar defendendo o evangelho, né, tomada pelo engano também, porque não sabe especificar, porque tem que chegar a especificar, não, realmente tá, se encaixar nessa palavra, tá no inferno, mas essa visão, né, é carnal, ninguém desce no inferno, então há um abismo entre o céu, entre nós e o inferno, onde nós não podemos descer lá e voltar para contar a história, isso é bíblico. Tá na Bíblia. Então, se a pessoa tivesse um pingo né, de temor de Deus, não praticaria esse tipo de desserviço do Evangelho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.